Muito bem, queridos. Nós vamos dar sequência aqui à nossa eclesiologia. Eu já expliquei o que é eclesiologia. Logia, estudo, eclésia, de onde vem a palavra grega. Obrigado. Para passar para trás, ótimo. Obrigado. Deixa eu fazer um teste. Isso, boa. Another level. Agora é another level. Another level, né? A mídia está se ajeitando ali. Não? Preciso mais de Abner, não, né? Gente, estão te demitindo aqui, Abner. Na cara dura, estão mandando tu embora. Estão sendo demitidos. A tecnologia está substituindo o homem. Então, assim, gente, eu estava falando sobre eclesiologia. Logia, estudo, eclésia, igreja, eclesiologia, o estudo da igreja. E nós definimos o que era igreja e vimos a sua essência. Se lembra-se disso? Qual foi o texto que nós usamos? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Qual é o propósito de ser igreja? Anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos um povo que não tínhamos alcançado misericórdia, mas que alcançamos misericórdia com um propósito definido: anunciar Cristo Jesus. Se você não tem compromisso com a missão, você deixa de ser igreja. A nossa identidade é reforçada pela missão. Qual é a outra agência no mundo que é responsável por proclamar o evangelho? Qual? O governo? Civil? Não. Somente a igreja. Não tem outra instituição no mundo que seja responsável por proclamar o evangelho, a não ser a igreja. Quem anuncia o evangelho é a igreja. Certo? Então, isso faz com que a gente possa começar tendo em mente isso. Nós somos um povo, alcançamos misericórdia para fazer uma missão. Então, nós só seremos esse povo, de fato, se tivermos engajado com a missão da parte do Senhor. Ok? E aí, depois a gente viu que a essência da verdadeira igreja em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Se lembra que em cada alma havia o quê? Temor, tinham tudo em comum e viviam para a glória de Deus, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, essa é a essência da igreja. A igreja que não tem temor não é igreja, a igreja que não vive junto. Essa coisa de desigrejado não existe. Não viver juntos aqui, não é como a gente está hoje. Se a gente não vive juntos, a gente não pode ser igreja. Se a gente não faz as coisas para a glória de Deus, não é coisa de igreja. E a última coisa é que todas as vezes que a gente fizer dessa maneira, Deus vai acrescentar os que iam sendo salvos. Nós chegamos agora oficialmente no número de 103 membros dessa igreja em 1 ano e 6 meses. Louvado seja o Senhor por isso. Não porque a gente precisa de números para comprovações, etc. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é que se você se mantém fazendo, Deus vai trazendo. Qual foi a grande ação evangelística que nós fizemos aqui? A não ser uma tentativa nos grupos familiares muito tímida ainda. Qual foi? Quem é que está trazendo para cá? Fomos nós que fizemos uma estratégia de semáforo, fizemos uma faixa lá no semáforo aqui da Waters com a Hanley, né? Fizemos uma grande concentração ali, e fizemos movimento, mostramos que a gente está aqui. Quando foi que a gente fez isso? Deus que vem trazendo. Por quê? Porque você se concentra em ter temor, você se concentra em viver uma comunhão verdadeira, que a gente tem tentado viver aqui. Eu tenho dito só aos meninos da liderança, nós precisamos amar uns aos outros de verdade. Quando a comunhão é falsa, ela não produz no meio de nós nenhum tipo de diferença. Mas quando ela é verdadeira, as vidas que estão aqui conosco sentem um local seguro para estar, sentem-se protegidos. É isso que a gente quer ser como igreja. Viver juntos, não explorar uns aos outros, mas ajudar uns aos outros. É isso que a gente tem sempre pensado aqui, como é que é essa coisa da comunhão. E não é nada para esperança, não é nada para o pastor Sam. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Quando é assim, Deus acrescenta quem vai chegando.
Nós não fizemos nenhuma estratégia evangelística ainda, não. Se dissermos, estamos mentindo. Nenhuma ação de impacto, tal. Não, a gente tem os nossos grupos familiares. Temos ainda, timidamente, temos que melhorar muito esse instrumento que são os grupos familiares. Nós vamos melhorar. Nós estamos estruturando devagarinho para alcançar mais gente, para pulverizar mais a nossa presença na cidade. Então, é uma estratégia que a gente tem com os grupos familiares. Porque aqui também, você sabe, a gente está na América. Tem certos métodos que não funcionam mais. Por exemplo, você vai bater hoje de porta, importa aonde? Qual porta importa? Tu precisa ter um carro para se deslocar para dentro de um condomínio, vai bater porta e porta para entregar o panfletinho. Isso, primeiro, o americano nem te abre a porta. Segundo, você não tem o gate, o código do gate para você entrar. Como é que você faz? Esquece, você está na América. Então, a gente tem que mudar o método. Não é mais panfleto como a gente fazia nas cruzadas jovens que a gente fazia, de semáforo. Hoje, se você, dependendo do semáforo que você for, você toma um tiro, dependendo do lugar. Se você estiver impedindo a passagem. Tem que ser tudo organizado, com proteção de polícia e tudo. Ei, você está em outro contexto, você está em outra cultura. Então, qual é a melhor estratégia? O face-to-face. O cara a cara. O one by one. Um a um. Certo? Então, é isso que a gente tenta começar a fazer com grupos familiares. Então, eu falei dos números da nossa igreja para você ver que quando você é essencialmente a igreja, Deus cumpre o que Ele diz. Eu vou mandar gente aí. Ele que está mandando gente. Porque nem no atrás direito a gente ainda está fazendo. Então, a gente tem que se concentrar de ser essencialmente igreja. A gente não pode ser um clube social aqui, a gente não pode ser uma instituição apenas que a gente quer ter como é que fala aqui, um network, né? Arrumar job, não é? O trabalho. Não, a gente é bom ter, porque faltou trabalho. O Belo, que é dono hoje de todas as construtoras, ele fornece para você um trabalho. Amém, igreja? Receba. Diga, receba. Belinho está trabalhando mais do que sovaco de aleijado, meu amigo. Não é brincadeira não, né, Belinho? Trabalhando muito. Então, assim, só para ter o job, só para ter o network para você não faltar o seu trabalho, então sai daqui, por favor. Aqui não é o seu lugar. O lugar, a gente pode até trabalhar uns para os outros, fazer conexões uns com os outros aqui, não tem problema, desde que isso não seja o seu objetivo principal. Se for, você está no lugar errado. A gente não quer ser igreja desse jeito. Não quer mesmo. Entende? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente não pode perder a essência do que é a igreja, gente. A gente não pode se descaracterizar. Agora, a gente precisa contextualizar uma palavra ruim pra caramba, que está pejorativizada. Eu acho que o pastor Silas tem acompanhado às vezes esse debate, mas eu vou usá-la com cautela. Contextualizar não é mudar o evangelho. É manter o evangelho como ele é, mas tentar aplicar na configuração de hoje. Por exemplo, nós somos uma igreja que temos atingido muito essa galera da minha geração, ou até acima da minha geração, e no máximo, uma abaixo da minha geração. Os jovens da nossa... Cadê a quantidade de jovens da nossa igreja? Vocês tudo velho, casado, mano. Levantando a mão, abre. Jovem, o caramba, mano. Oxe, eu tô falando, tu é mais velho do que Noé. Oxe. Cara mais velho do que Noé fica querendo ser jovem. Então, não, jovem, espírito de jovem é uma coisa, idade é outra, tá, queridão? Então, veja só, cadê que a gente está atingindo? Sabe por quê? Agora é sério. Porque, às vezes, a gente está comunicando, preocupado em comunicar com a nossa geração, e está dando muito certo. O pessoal da nossa geração está vindo. Vem e adora. Ouvir brilho celeste, meu irmão, que a gente ouviu hoje, em terras americanas, como a gente viu hoje, a nossa geração fica... Eu mesmo fico animado, que sai pra caramba. Dona Dessa fica vibrando, né, irmã Dessa? Sempre, ok. Então, assim, essa galera de antes da minha geração, até a geração de Giacomo e Dessa, tá amando o nosso estilão. Agora a gente tem que preocupar, a gente está atingindo nossos adolescentes que estão no contexto migratório falando inglês. Entende? Como é que a gente vai atingir? É os desafios que estão postos. Tendo que meter uma música em inglês de vez em quando aí, para atingir os caras. Entendeu?
Então, assim, não só isso, gente, não é só isso. Eu estou falando aqui, pegando exemplos esporádicos, mas temos que ter programas pensando em atingi-los e alcançá-los. Isso que a gente chama de contextualização. Não é mudar o evangelho. Não, o evangelho é o mesmo. O que a gente vai pregar daqui desse púlpito, se Deus quiser, vai ser sempre a palavra do Senhor. A gente não negocia isso. Mas a gente tem que saber como é que a gente alcança todas as gerações. Porque senão a gente vai ser uma igreja só para o imigrante que vem. E a second generation? A segunda geração, como é que a gente vai pegar? Não vai pegar. Você sabe que você vai ser aqui, você vai amar essa igreja. Se a gente não pensar nisso, você vai amar essa igreja, você vai se comprometer com ela, com o projeto dela, e você vai ter o risco de não ter seus filhos aqui. Esse é o ponto. Como existe hoje muito nas igrejas americanas. Uma veterada, e não temos nenhuma questão contra os mais idosos e a turma de meia idade como eu, e a gente olha para a igreja americana, alguns aqui estão os jovens, os adolescentes. Aí eles vão para onde? Se rendem para onde? Para a tal das mega churches. Aí eles chegam lá, tem um louvor estrela, de show, cenário pronto para atraí-los, big, mega, só que o evangelho é o quê? Raquítico, pobre, água de caldo de peixe. E aí, meu amigo, como é que ficam os nossos jovens? Intertidos com as inovações do tempo e fracos espiritualmente. Como é que a gente quer preparar uma nova geração desse jeito? Então, quando eu estou falando de acréscimo, a essência da igreja, é claro, Deus está fazendo isso com a gente, está trazendo mesmo, porque a gente tem tentado ser igreja, ok, mas a gente, por isso que eu dizia sempre a vocês, eu quero chegar em eclesiologia, que eu tenho muita coisa nesse tempo de eclesiologia para dizer para vocês como é que a gente tem que fazer, à luz das escrituras, e mudar muita coisa aqui. Mudar algumas atitudes. Muita coisa que eu digo, algumas atitudes da gente, ser mais intencional, fazer um programa mais intencional para alcançar. Nossa liturgia, hoje, a liturgia é muito boa. Mas é uma liturgia leve, gostosa hoje ainda. Mas se a gente colocar muita coisa do passado, né, que a gente se acostumava com algumas outras coisas, a gente vai ainda se distanciando mais ainda desses jovens. Talvez a gente tenha que fazer um movimento de uma liturgia que agora a gente aproxime mais do diálogo com eles, sem perder a nossa essência de ser igreja. E sem perder o ponto focal, que é a glória do Senhor. Glória do Senhor. O apóstolo Paulo é um expert nisso. Expert. O apóstolo Paulo trafegava nessa área cinza. Aquela área meio, não é cinza, essa área que não tem muita determinação de como fazer ou não. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, existem vários dons e várias formas de serviço. Apóstolo Paulo é um homem visionário. Por que você acha que apóstolo Paulo era o homem dos gentios? Por que não foi Pedrão? Porque Pedrão era tradicionalzão demais. Pedrão vinha do judaísmo. Pedrão era acostumado com ritualismo frívolo das cerimônias sacrificiais do sacerdote. Entende? Mas o apóstolo Paulo soube equilibrar doutrina, teologia. Ninguém foi mais profundo teologicamente que o apóstolo Paulo nas suas cartas. Mas o apóstolo Paulo sabia como chegar nos gentios. Como contactar com a cultura romana. Paulo é mestre nisso. Então a gente não está propondo nada novo aqui. A gente não está inventando a roda quando a gente diz que a gente tem que buscar uma inserção nessa área que a gente não consegue atingir, que são os nossos jovens e adolescentes. Adolescentes a gente tem um grupo legal aí, mas juventude, de forma geral, né? A gente precisa ser intencional. Essa é uma brecha que a gente tem que andar. Bom, mas vocês me empolgam com essas conversas, aí eu perco o tino aqui. Culpa de vocês. É o seguinte, vamos então falar hoje sobre as perspectivas da igreja. A gente vai trabalhar ainda dentro disso que a gente está dizendo aqui, mas vamos trabalhar um pouquinho, depois eu abro para vocês perguntarem.
eu queria falar de algumas perspectivas da igreja hoje com vocês. Tá, a gente definiu o que era igreja, viu qual era a essência da igreja, por isso que a gente estava falando de crescimento. Agora a gente vai tratar sobre perspectivas. Como é que a igreja é vista no nosso tempo? Primeiro, a gente tem que fazer uma separação entre a igreja militante e a igreja triunfante. Quando a gente fala de igreja, a gente não pode achar que só existe uma igreja aqui na Terra. E os crentes que morreram? Eles deixaram de ser igreja? Já pararam para pensar nisso? Os crentes que deixaram, que estão agora esperando a redenção final, eles não são igreja? São igreja, meus irmãos. A igreja militante é considerada aquela que está militando na implantação, do reino de Deus aqui na terra. Ela tem por dever combater o mundo mal, sempre através da palavra de Deus. Ela precisa dar o seu testemunho enquanto estiver aqui na terra. Por outro lado, a igreja triunfante já goza de parte da recompensa no céu. Ainda não totalmente, mas já goza disso, né? Outra coisa interessante perceber é que quem dá... Oxe, vocês estão fazendo traquinagem aqui, né, meninos? Sorry. Desculpa, Abner. Você está contratado de novo. Deixa eu expressar isso como gosto desse pensamento de Berkhoff. Veja como é que Berkhoff diz isso. Olha, se na terra a igreja é militante, no céu ela é triunfante. Qual é a ideia de militante? Militar, trabalhar, fazer. Triunfante, que já triunfou, já goza da vitória. Certo? Já goza da vitória, já venceu. Essa é a ideia de uma igreja que triunfa. Agora ela já venceu. Eu estou doido para passar da militante para triunfante, mas Deus não chama minha senha. Porque aí você já venceu aqui e agora você está esperando tranquilamente a recompensa. Né? Lá a espada é permutada pelos louros da vitória. Essa visão de Berkhoff é linda, veja. É bíblica, por isso que é linda. Lá a espada é permutada pelos louros da vitória. Os brados de guerra, que a gente dá ainda hoje aqui, se transformam em cânticos triunfais. Se lembra da visão de Apocalipse, de João? Quando é que os anjos eles estão vendo o que hoje? Como é que está a igreja triunfante? Vendo aquela visão que já tem em Apocalipse. Os anjos passando diante do trono, dizendo santo. Exércitos. Essa é a visão triunfante. Aqui a gente briga, prega, grita e está trabalhando, e eles estão lá glorificando ao Senhor. Os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais, e a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda, a batalha está ganha, e os santos reinam com Cristo para todo sempre. Nesses dois estágios de sua existência, a igreja reflete a humilhação, ainda a gente está aqui no estado de humilhação, e a exaltação do seu celestial Senhor. Então, esse é o reflexo da igreja militante, a relação da igreja militante com a igreja visível da invisível. Qual é a diferença? Outra distinção que devemos fazer quando falamos nos aspectos da igreja de Cristo é quanto à sua visibilidade. Essa distinção deve ser feita se referindo à igreja militante. Claro, a gente não vê a triunfante. Mas dentro da igreja militante tem uma igreja que é real, que é a igreja de Cristo mesmo, a gente chama isso de invisível, e a igreja visível, que é a instituição que a gente vê. Por exemplo, no nosso hall de membros, tem hoje 103 membros. Eu posso garantir que todo mundo é crente? Eu. Pastor, não. Mas eu oro para que todos sejam. É lógico, eu torço para que todos sejam. Eu peço a Deus que todos sejam. Mas eu posso garantir isso? Não. Então, isso aqui é a igreja visível. A visível é essa daqui que eu estou vendo. Eu estou lendo meu hall de membros, tem lá 103 pessoas. Essa é a igreja visível. Mas a igreja invisível é somente que Deus vê. Que Deus sabe. E ele mandou deixar o joio no meio do trigo. Ele não autorizou arrancá-los. Porque senão a gente pode produzir a injustiça. E deixe ele que conhece. É melhor deixar para ele que conhece todos os nossos corações. A igreja visível é aquela que todo olho humano pode ver. E aquela que pertence a alguma instituição eclesiástica. Mas a igreja invisível é aquela que apenas Deus enxerga e nós não podemos ver. Pois é impossível determinar quem pertence à igreja
conhecida como sendo, de fato, a verdadeira igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? É a igreja invisível. Essa é a igreja de Cristo. Onde é que a igreja invisível está? No meio da igreja visível. No meio da instituição. Entende? Então, por que isso é... Pastor, depois eu vou aplicar cada ponto desse, mas deixa eu começar as aplicações. Primeiro, por que é importante você entender a distinção entre a igreja militante e triunfante? Por quê? Porque você entende, enquanto você está aqui, meu amigo, é o quê? É o quê, ó? Luta. É batalha. Aí tem cara que está na igreja militante agora e quer vir para a igreja, sentar, assistir tudo, beber e sair devagarinho, pegar o seu carrinho e ir embora para casa e dizer assim, já cumpri minha parte. Não, senhor. Isso aí, sabe quem faz? Você devia pedir para morrer. Você devia pedir para morrer, se você quer viver assim. Porque aí você ia estar na triunfante. Lá, sem nenhum tipo de problema. Certo? Gozando. Tá certo? Aí você estava gozando de tudo que Deus já tinha conquistado. Ok. Então, se você quiser aqui não trabalhar para a igreja, você faz o seguinte, olhe para morrer. Você peça a Deus para levar para a igreja triunfante. Enquanto está aqui, é serviço. É serviço mesmo. É se doar. É trabalhar. É serviço, Rodrigo, né? Rodrigo estava deitado ali com o Bia. Eu estou brincando com ele, estava assim no colo de Bia. Disse, serviço, o Rodrigão está servindo a gente aí na recepção. Então é serviço, meu irmão. É duro. Então, se a gente não quer servir, a gente faz o seguinte, pede para morrer, simplesmente. Pronto. Aí você vai para triunfante. Pronto, somente isso. Mas se você está aqui, é para militar, é para trabalhar, é para representar o seu Senhor. Você foi chamado para carregar o nome dele, você tem que testemunhar dele, você tem que participar, você tem que estar junto, não só no serviço da igreja, mas lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, pensando que você é igreja. Tudo isso. Então, por que é importante a gente entender essa distinção? A segunda distinção, da visível e da invisível. Qual é o grande ganho da gente entender isso? Duas coisas. Primeiro, checar o nosso coração. Espera aí, eu estar na igreja com rol de membro, eu ser um pastor que estou aqui pregando, me garante que eu sou da igreja visível? Desculpa, da igreja invisível? Me garante isso só porque eu tenho um cargo? Quem disse? Quantos pastores por aí são falsos profetas? Estão enganando o povo. Estão roubando o povo. Quantos? Quem foi que disse que você ter um cargo dentro da igreja significa que você é da igreja visível? Quem foi que disse? Não, a gente precisa sondar os nossos corações. Se nós temos o temor do Senhor, se a gente gosta de viver comunhão com a igreja, se a gente glorifica o nome do Senhor, veja que eu estou repetindo, mas é a essência de ser igreja. Se a gente vibra quando a igreja cresce, se a gente quer ver a igreja se espalhando, tem que sondar o nosso coração, se a gente quer isso mesmo. E a segunda coisa, que eu disse para vocês que essa distinção promove, é você agora, meu amigo, se você sabe que existe uma igreja visível e invisível, você tem que ter uma paciência monstruosa com todo mundo que tem dentro da igreja, porque aí você sabe que tem ímpio dentro dela. Ímpio dentro dela. E pensa numa coisa que eu oro ao Senhor pedindo graça todo o tempo, é para que eu não julgue meus irmãos. Para que eu me mantenha com o coração humilde e trate todos como crente. Porque esse é o conselho do Senhor. Mas a gente sabe, a gente às vezes vê, às vezes fica claro na nossa frente que a gente está lidando com carnalidade, com impiedade. E você simplesmente não pode convidar aquele irmão a se retirar. Porque a vontade às vezes é essa. Mas por que você não faz? Porque você não tem autoridade, nenhum pastor, nenhum conselho tem autoridade para fazer isso. Se ele está ali dentro, até que o Senhor o retire, a obrigação é trabalharmos com ele para a melhora da vida dele. Para que ele melhore, que ele fique mais visível como um crente aos olhos de todos que estão ao redor.
Então, essa distinção de visível e invisível é para lembrar a gente isso. Primeiro, qual é a igreja que nós pertencemos, e depois ter paciência com todo mundo que está dentro dela, porque você não sabe quem realmente é ou quem não é. Então, você tem que trabalhar como todo mundo fosse, claro. Na hora que alguém praticar um pecado, a gente tem instruções na palavra do Senhor para tratar aquele pecado através da disciplina eclesiástica. Aí a gente vai aplicar a disciplina eclesiástica. A gente vai falar de disciplina mais para frente um pouquinho. Tá bom? Então, vamos para a última distinção. O Sproul, eu gosto de Sproul, deixa eu falar um pouquinho só ainda de visível. Sproul diz assim, Sproul diz, igreja não na terra é sempre aquilo que Agostinho chamou de um corpo misto. Por isso temos de fazer uma distinção entre a igreja visível e invisível. Na visível, que consiste dos que fazem profissão de fé, são batizados e arrolados como membros da igreja institucional, Jesus indicou que havia joio crescendo junto ao trigo. Eu acabei de fazer menção disso. Embora seja santa, sempre há uma mistura profana nessa dispensação da igreja. Sempre há um corpo misto dentro de nós, não tem jeito. Você não pode dizer que todo mundo aqui é crente. Deus queira que a nossa igreja seja isso. Mas você não tem como garantir que só vão ficar aqui absolutamente 100% dos crentes. Eu espero que sim. Nem todos os que honram a Cristo com seus lábios o honram também com seu coração, diz Sproul. Visto que só Deus pode ler o coração humano, os verdadeiros eleitos lhes são visíveis, mas em certa medida nos são invisíveis. E por fim, a igreja invisível é transparente, mas completamente visível a Deus. É tarefa dos eleitos tornar visível a igreja invisível. Entenda? Quanto mais eu me aproximo daquilo que Deus quer que a gente seja como igreja, mais a gente fica mais vivo e transparece mais o nosso Senhor. Entende? Então é isso que a gente precisa entender e compreender. E aí, para a gente não só ficar falando, não só mostrar isso nas Escrituras, mas também na nossa confessionalidade. Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 25, diz assim, olha, a Igreja Católica Universal, que é invisível, veja que esse termo é um termo que a gente não está criando, é um termo da nossa teologia, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Seu cabeça, ele é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1:10 prova isso. Efésios 1:22, 23, Colossenses 1:18. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses 1:18, por favor. Só para a gente conferir que a nossa confissão não extraiu isso de nenhum outro lugar. Por favor, Emerson. Dá aí para Rodrigo aí, ó. Tá pertinho de você. Vai, Rodrigão, manda bala. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Veja, ele é o cabeça da igreja, como diz a nossa confissão, para que o corpo dele seja edificado. Este corpo, aos nossos olhos, é parte visível, a gente vê o corpo de Cristo crescendo, logicamente, mas totalmente, a gente não pode dizer que é totalmente visível, porque essa parte invisível, quem vê é o nosso Senhor. Né? Então, deixa eu passar mais uma aqui para vocês, para que a gente possa... A segunda sessão diz assim, a igreja visível, veja, nossa confissão trabalhou a igreja visível, agora trabalhando a igreja visível, que também é católica ou universal sobre o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade real de salvação. É Atos capítulo 2, verso 47. Louvavam a Deus, caíam na simpatia de todo o povo, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, esse corpo que vai crescendo
É o que a gente chama de igreja visível, que a gente vê. A gente viu, a gente está 1 ano e 6 meses aqui. Quem estava aqui no dia 8 de setembro de 2023, viu um corpo aparecendo do nada. A gente começou lá em Riverville, na casa de Anderson e Juliana, no dia 7 de setembro, com 3, 4 famílias. Hoje nós somos 33 famílias. Você sabia disso, que a nossa igreja tem 33 famílias. Então, veja, de setembro de 2023 agora, a gente viu um corpo crescendo e a gente vê esse corpo hoje aqui. Isso é que a gente chama de igreja visível. Agora, se é garantido que todos, aí só o Senhor que sabe. E, por fim, esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua santa promessa. Então, ele dá ordenanças, ele trabalha isso com a sua igreja, deixou oráculos para ela, deixou a sua palavra para que ela se torne cada vez mais visível, transpareça mais esse Cristo. Essa é a nossa missão. E a última distinção que eu queria fazer é a igreja como organismo e como instituição. Veja, militante, triunfante, visível e invisível, e agora, eu peço perdão pelos slides, porque quando a gente chega nos computadores daqui, eles fazem uma certa bagunça ali, mas dá dano para vocês verem, né? A gente vai lendo aqui para vocês. Então, a distinção entre organismo e instituição. Se, por um lado, os crentes devem entender que não são meros telespectadores da obra de Deus, enquanto seus oficiais trabalham, por outro, eles devem compreender que a instituição serve para desenvolver o trabalho dos crentes nesta obra que Deus chama os seus servos para desenvolver nesse mundo. O organismo vivo é os crentes em ação no mundo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, mas a instituição, além de constituir um meio de salvação de pecadores, deve ser entendida como a melhor maneira para o aperfeiçoamento dos santos. Eu queria que vocês lessem, por favor, leiam para mim Mateus capítulo 18, verso 15 a 20. Por gentileza, quem achou pode ler. Mateus 18, 15 a 20. É uma maneira fácil de você perceber o que é organismo, o que é instituição. Vamos lá. Mateus. Emerson, pede para uma mulher agora aí. Pode? Johanna mesmo. Por favor, Johanna. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizendo a igreja, e se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Até onde? Até 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Esse texto a gente usa muito para a disciplina eclesiástica, mas eu queria aplicar na distinção de organismo e instituição. Perceba, como é que o texto começa? Se teu irmão pecar contra ti, você que é parte do corpo com ele, vai prestando atenção nisso. Você que é parte do corpo com ele, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e argue entre ti e ele só. Isso é o que está operando aí. A ideia de Jesus é que nós, como organismo, precisamos repreender, cuidar um dos outros. Precisa de igreja para isso? Não deveria precisar. Não deveria precisar de instituição. Eu tenho a obrigação de cuidar do meu corpo. Você pede para, por exemplo, a igreja cortar suas unhas? Como assim? Olha, tem a seção de cortar a unha da igreja. Tem isso? Seria bom. Irmã Dessa está dizendo que seria bom. Porque tem certas coisas que a gente tem preguiça de fazer. Seria bom. Mas veja, você pede para alguém cortar suas unhas, é um exemplo bem clássico, né? Bem barato, bem chulo.
Não, por quê? Porque você cuida de si mesmo, você vai e você mesmo corta. Ou seja, é o seu corpo cuidando do seu corpo. Você faz higienização em si mesmo. Para quê? Para que o corpo se mantenha limpo. Não é? Você faz, ou seja, é isso que Cristo está dizendo. Vocês, como organismo, cuidem um dos outros. Não precisa instituição primeiro para fazer isso. Não precisa a igreja estar supervisionando se o relacionamento de vocês está bom. Não, é obrigação estar bom, porque vocês pertencem ao mesmo corpo. Agora, por que a gente usa a instituição? Porque se deixar esse corpo sozinho, cuidando dele mesmo, o que é que acontece? Vai dar ruim. Quem foi que disse vai dar ruim? Foi vai dar ruim. Gostei de vai dar ruim. Vai dar errado mesmo. Entende? Por que Jesus continua? Jesus parou o texto aí que a Ohana leu? Não, era muito bonito, se desse certo. Jesus está trabalhando com a possibilidade que isso vai dar errado. Uma hora. Veja, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e argue entre ti e teu irmão. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Ótimo, organismo funcionando perfeitamente, tratando do outro. Beleza. Só que Jesus diz assim, se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. De onde? De fora da igreja? Não, de dentro da igreja. Veja que ainda é organismo cuidando de organismo. Traz mais gente do organismo para tentar convencer esse cara que ele está errado. Beleza. Aí é que entra a instituição. Quando o organismo não se alimenta, se resolve, se protege, tem que entrar o quê? A instituição. Se ele não ouvir tu, nem ouvir as testemunhas, leva para onde? Para a igreja. Aí tem gente que interpreta esse texto como igreja no sentido espiritual. Não, senhor, aqui é instituição, pai. É instituição. Levar para a igreja. Onde é que está o corpo de Cristo? No mundo inteiro. Tu vai sair pelo mundo inteiro. Ei, meu irmão, esses caras aqui pecaram. Não. É a instituição. Percebeu a diferença entre organismo e instituição? Agora eles vão chegar lá. E a igreja vai julgar, saber um processo, saber quem pecou, saber o que foi, se tem testemunha, se não tem. Vai para o conselho senta, esse negócio aí. Aí, o que o Senhor disse, o que vocês ligaram na terra terá sido ligado nos céus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Quem é que é os 2 ou 3 reunidos no nome? Aqueles que representam quem? A igreja. Aqueles que são os oficiais da igreja. Por isso que é instituição, é a direção da igreja, a diretoria da igreja que vai sentar o conselho e vai julgar. E onde tiver 2 ou 3 reunidos, ou seja, onde tiver um conselho reunido tratando do corpo de Cristo, eu estou com eles. É o poder governante que Cristo deu à sua igreja. Entende a importância de ser uma instituição também. A instituição está para proteger o organismo. A instituição serve ao organismo. Presta atenção. Não é o organismo que serve à instituição. O que é que a gente tem visto nos nossos dias? Pessoas sendo moídas dentro de igreja, a gente já falou sobre isso, para que a instituição prevaleça. Pessoas sendo arrancado o couro, como a gente diz, de tanto serviço, de tanta coisa, para que o nome da igreja tal corra ao mundo inteiro e os pastores dela sejam os caras mais idolatrados que existem. Entende? Não, senhor. O organismo a instituição serve ao organismo. Quando o organismo não se resolve, a instituição entra para encaminhar as coisas. Mas essa turma da instituição deixou de ser organismo? Não. Eles são do organismo. A gente não vai buscar alguém de fora para governar a igreja. A gente elege de dentro da própria igreja, da própria comunhão. Então, logo, eles são instituição também. Eles são organismo, mas estão trabalhando agora numa função diferente, como instituição. Deixaram de ser organismo por isso? Não. Por isso que quando eles estiverem no cargo, eles têm que ser ovelha de Cristo em primeiro lugar, para poder liderar a sua igreja. Certo? Então, esse texto aí que a gente ouve, 2 ou 3 reunidos, a gente vê muito, eu usei muito ele, coitado de mim, e dos pastores que já usaram, para a gente justificar, sabe o quê? Reunião de oração do meio da semana. É uma lástima. Vem 5 gatos pingados.
E aí vem 3, 4 gatos pingados na roda. Não, na igreja de vocês era uma igreja tão avivada, de onde Emerson e Johanna veio, da presbiteriana lá de Cambuí, ou de Jundiaí, que lá certamente tinha umas 100, 150 pessoas de meio de dia de quarta-feira na reunião de oração. Tudo estava desse jeito. Mas nas outras igrejas, na minha inclusive, quando eu contava 6, eu dava um glória a Deus. Cheguei em meia dúzia. Aí qual o texto que a gente gostava de ler? Esse aqui. Não, onde 2 ou 3 estiver reunido, ali eu estou no meio dele, para dar aquele acalmada na gente. Claro, onde um está, Jesus está. O Espírito dele está em mim, ok? Isso não é uma heresia, mas só que o texto não foi dado para isso. O texto foi dado para igreja como instituição. É o conselho da igreja, a liderança da igreja trabalhando e o Senhor outorgou, deu esse poder governante para a igreja. Quem é que escolhe esses homens? A própria igreja. Para que eles possam governar sobre ela. Então, essa diferença de organismo para instituição que eu queria mostrar para vocês. O Clonen tem a tensão que eventualmente é sentida entre o ofício de todos os crentes e os ofícios especiais na igreja não é uma tensão entre institucionalismo mundano e espiritualidade. Não é, gente. Como nós vimos, o Espírito é o autor tanto da ordem quanto do trabalho. Se ele trouxe a ordem do caos na obra da criação, ele não reduzirá a ordem ao caos na nova criação. Quando o apóstolo Paulo chama o culto à ordem e não à desordem ou ao frenesi, ele não está apagando o Espírito, mas procurando o que somente o Espírito dá, que é ordem. Então, a gente não vai abrir mão de uma instituição aqui, bem organizada, bem firmada, porque é justamente o trabalho do Espírito, colocar a coisa em ordem. Mas a gente não quer dizer que a gente, com a instituição, vai matar o organismo. É essa introdutoriamente, eu vou explorar isso numa aula só, quando a gente estiver falando sobre a missão da igreja missional, nós vamos trabalhar sobre a treliça e a videira. Mas é justamente essa figura que eu tenho introduzido aos poucos com vocês, para chegar no devido tempo a gente fazer um aprofundamento melhor. A treliça não pode sufocar a videira. A instituição não pode matar o organismo. A treliça é só para dar suporte, apoiar para que a videira venha por cima e ela não toque no chão e estrague os bagos da uva. Venha por cima. Quem tem que aparecer é a videira, não é a instituição. Então a gente precisa entender isso. A instituição, o Senhor deu, ele disse, eu edificarei a minha igreja, e ele disse, leve a igreja quando alguém pecar, tudo isso apontando para uma organização institucional. Que eles, os apóstolos mesmos, fizeram. Separaram 7 homens de boa reputação para a diaconia, para fazer o quê? Instituir a igreja. Como é que eles instituem? O serviço de misericórdia. Como foi que vocês vão servir a mesa? Quando os apóstolos começaram com aquilo, eles estavam organizando a instituição igreja. Entendam isso? Em Atos 6, quando o apóstolo chama, diz assim, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, que não é bom que a gente deixe de dedicar a oração e ao estudo da palavra para servir as mesas. Começou a organização da igreja. Um grupo vai servir as mesas, cuidar dos pobres, os outros vai se dedicar à pregação, o aconselhamento, a visitação. Depois, apóstolo Paulo e todos os apóstolos, Paulo também, mas todos os apóstolos, o colégio apostólico, manda que se promova eleições na igreja, estabelecendo os presbíteros das igrejas locais, Atos 14, 23, Atos 15. Escolha entre vós, também, homens, para serem presbíteros da igreja. Começou a instituição organizacional da igreja. Então, você tem que entender, a igreja não começa no Novo Testamento, não é isso que eu estou dizendo, ela começa lá do Velho. E a igreja do Velho tinha suas instituições também. Como é que vocês acham que aquele código legal de Levítico todo foi para quê? Organizar a igreja. Por que a ordem dos sacerdotes vinha de Arão? Deus é todo organizado. Então, assim, vamos ser a igreja lá na sorveteria. Não vai funcionar. Você vai ter que ter um líder, um cara que vai chamar o povo para a sorveteria, não vai?
Você vai ter que ver como é que vai ser o pagamento do sorvete lá na sorveteria, não vai? Então você começou a organizar. Você não quer viver instituição, mas todas as vezes que você organiza um grupo, você vai para a instituição. Você tem que definir horário com esse grupo. Você tem que saber onde é que vai ser o local de encontro, como é que vai funcionar as coisas. Instituição. Não pode haver um organismo que simplesmente que ele se reúne quando quer, na hora que quer e faz o que quer. Não. Você precisa de uma instituição. Isso é bíblico. Isso foi colocado no meio da igreja do Senhor, porque esse é o poder governante que Cristo deu à sua igreja. Eu vou parar por aqui para ouvir vocês agora, com as suas perguntas, com as suas colocações. Por gentileza, meus irmãos. Alguém gostaria de participar, cooperar? Só é levantar uma de suas mãos que Emerson vai atendê-lo. Davi hoje está faltando, então. Por favor, vai lá, pastor Silas. Por gentileza. Recentemente, conversando com um pastor que é reformado, mas ele não acredita no batismo infantil. Sei. E o argumento dele é que a confissão de fé diz que a criança sendo batizada é incluída no corpo de Cristo. Eu continuei a minha conversa com ele, mas eu quero deixar o pastor falar sobre o assunto. Volta de novo, Silas, só para eu entender. Ele é reformado. Reformado, mas ele não acredita no batismo infantil, Ok. porque diz que a confissão de fé diz que quando a criança é batizada, ela é inclusa no corpo de Cristo. Eu acho que ele está... Silas é bom, eu sei que Silas sabe responder isso, a gente já conversou sobre isso, mas ele dá oportunidade, porque ele está, para mim, confundindo a igreja visível com a igreja invisível. Quando alguém é batizado, ele entra na igreja visível, no hall de membros desta igreja, no batismo na água. Agora, o batismo com o Espírito Santo é quem garante essa pessoa à igreja visível. Entende? Então, o pastor confundiu as coisas. E quando ele diz assim, não, quando ele é batizado, a confissão de fé diz que ele entra no corpo de Cristo. Mas que corpo? O visível. A confissão não diz que ele entra no corpo invisível, senão ela estava se contradizendo naquele artigo que eu acabei de ler aqui. Aquele artigo, o capítulo 25, e as sessões. Tá certo? A gente não está no estudo de batismo infantil, mas, já que citou um batismo de uma criança, a gente só lembrando mais uma vez que nós batizamos criança por causa da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que ele queria ele e toda a sua descendência. E a gente faz isso baseado naquela aliança lá do começo, e a gente repete isso hoje. Mas a gente em nenhum lugar diz, nem afirma, que esse batismo garante salvação. Aliás, não garante nem nos adultos. Quem disse que porque foi batizado está salvo? Então, por que isso seria diferente nas crianças? Então, ele se confundiu, que aí, quando a confissão diz que as crianças pertencem ao corpo de Cristo, está falando da igreja visível, e não falando da igreja invisível. E a gente diz que as crianças fazem parte, sim, da igreja visível. E a gente quer elas dentro lá. E ela pertence à família, essa família da aliança. Ismael não era supostamente da linhagem santa, mas foi circuncidado. Ismael e Isaac naquele dia, né? Foi os dois, tá? No mesmo dia, quando Abraão recebe a ordem, ele aplica nos seus dois filhos daquele momento, tanto da escrava Agar quanto de Sara. Só que um seguiu a linhagem, vamos dizer assim, da semente santa. A gente não quer dizer o que aconteceu com os ismaelitas. Não podemos garantir que não houve salvação no meio deles, não é isso que a gente quer dizer, mas claramente a aliança se perpetuou pela semente de Isaac. Né? Isaac. Alguém mais, gente? Opa, é Samanta e Anderson lá atrás. Vamos lá, Samanta. Eu vou seguir aqui no raciocínio do pastor Silas, então. Aí as crianças são batizadas de acordo com a aliança. E aí, como o pastor Silas falou, o batismo
pelas águas e não o batismo com o Espírito Santo. Aí, quando que isso acontece? No meu entender, já que a criança não tem a capacidade cognitiva para entender aquilo, porque ela é pequena. E aí, quando é que acontece, então, o batismo com o Espírito Santo? Isso está atrelado. Primeiro, que a gente não garante que nenhum das nossas interpretações, nenhum dos nossos documentos, a gente não garante que ela será convertida. O que a gente garante é que ela pertence à família da aliança e, por pertencer à família da aliança, ela pertence aos privilégios da comunhão dos santos. Por isso que Paulo disse a uma mãe que tinha um marido incrédulo, em 1 Coríntios capítulo 7, que o convívio dos filhos, que às vezes não são crentes, são santificados pelo convívio do pai. Isso é bíblico. Tá certo? Agora, questão de salvação, garantia de salvação, Samanta, é quando eles vão crescendo e que o tempo todo eles estão sendo expostos aqui. Por isso que a gente faz voto. O último voto que a gente fez foi com Ita, né? Que Cláudia e Ítalo têm que trazê-los aqui para que eles escutem a palavra do Senhor, para que eles sejam expostos à verdade do Evangelho. A igreja se compromete em ajudar esses pais a fazerem isto, né? Aí, quando ele estiver exposto e chegar na idade da razão, que possa discernir a sua fé em Cristo, aí a gente aplica agora, não mais o batismo, que já foram batizados, mas a pública profissão de fé. A gente acredita que não é, por isso que eu disse no começo da minha resposta, que não é uma coisa obrigatória que o Espírito Santo tem que fazer, porque ele recebeu o sinal da aliança. Agora, por outro lado, a gente sabe que só vai professar a fé em Cristo Jesus aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo? É a conversão, é a publicação dessa fé que ele diz, eu creio nesse Cristo. Entende? Então, o batismo com o Espírito Santo é justamente a atitude de foi regenerado pelo Espírito, agora, depois da regeneração, ele entende o Evangelho e ele agora responde positivamente ao Evangelho. Ele diz sim. Então, isso é a hora que a gente percebe que o Espírito Santo tomou a vida da pessoa. Tá? Então, às vezes, isso acontece muito cedo. Eu acho que o caso mais recente que a gente teve, eu acho que em Esperança toda, foi uma menina, acho que de 9 anos de idade. E ela sabia dar publicamente a sua fé. Ela compareceu perante uns irmãos e professou a fé de forma muito positiva. Eu acho que talvez esse mais novo caso que eu tenha participado. Mas 12, 13, 14 anos, enfim. Aí, por depois que eles entendem, eles podem fazer a sua pública profissão de fé. Tá? Diga, Bia. Pastor, a minha pergunta é um pouco a ver com o que Samanta falou. Eu confesso que eu não me recordo se a IPB já tem um posicionamento sobre isso. Mas algumas pessoas entram em conflito quando pensam na predestinação e quando pensam na morte de alguma criança, né? Justamente nessa fase, como Samanta falava, que não tem ainda aí... Não entende exatamente o que está fazendo. Eu sei. Aí eu confesso que eu não lembro se a IPB ela tem um posicionamento sobre isso, mas eu queria ouvir o senhor sobre isso. Daquelas que morrem na infância. O que é que acontece com elas? Não é isso? Só deixar claro, fazer claro. Eu entendi, mas eu queria me certificar. Essa é uma grande, rio de discussão mesmo entre todos os reformados. Há uma divisão grande mesmo. Eu tenho que ser sincero com isso. E caras bons, gente muito boa, e algumas confissões, não a de Westminster, mas acho que do Catecismo de Heidelberg, se eu não tiver enganado, acho que a confissão da gente dá a confissão belga. Eles até trouxeram isso dentro da confissão, dizendo que todas as crianças que morrem na idade antes da razão, eles consideram isso 6 anos de idade, mais ou menos, até 7 anos de idade, todas as que morrem estão salvas. Isso eu posso dizer para você que isso é uma posição até certo ponto majoritária. Agora, a nossa denominação, falando de... A IPB é dividida entre ela. Aqui também, na BPC também. Nossa denominação,
A maioria dos pastores tendem a acreditar nisso, a BPC. Inclusive, no dia do meu exame, quem que estava lá foi o Wallace, acho que foi Luana, estava comigo no exame. No dia do meu exame, que eu fui recebido na BPC, eles me fizeram essa pergunta que você acabou de fazer. E eu, no plenário da BPC, disse que o que eu entendia era o seguinte, que eu passo a dizer para vocês. Eu torço muito que todas as crianças que morram na infância sejam realmente salvas. Eu torço, oro para que isso aconteça. Mas eu não tenho respaldo bíblico para dizer que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Textos que dizem assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Se você entende o contexto do que está acontecendo ali, era um contexto de ensino e de culto. E não necessariamente salvífico. Você tem que ser justo com o conceito do texto. A gente está estudando interpretação aqui, já estudamos interpretação. Porque delas sai o perfeito louvor. Mais uma vez no Salmo, contexto de culto. E não de salvação. Salmo não determina saltério, não determina doutrinas, ou reforça a doutrina, ilustra a doutrina, mas não desde que eles estejam falando dentro daquele contexto. Mas no caso específico, não é. Então, qual é o problema de você dizer assim? Todas as crianças estão salvas quando elas morrem na idade, sem ser a idade da razão, antes da idade da razão. Qual o problema disso? O problema é o seguinte, você está criando uma cláusula dentro da eleição, que a gente diz que é uma eleição incondicional. Você agora começou a dar condições a Deus de salvar. Senhor, o Senhor tem que salvar se elas morrerem na idade infantil. Então, eu sempre respondo com cautela, Bia, isso, porque eu prefiro encontrar respaldo bíblico do que apenas formar uma doutrina para que eu possa consolar. Essa foi a contra... Quando eu respondi assim, no plenário da BPC, veio o seguinte, mas como é que o senhor consola alguém que perde um filho com 3 anos de idade? Entende? Veja como é que foi a contrapartida. Como é que o senhor consola um filho? Alguém que perdeu um filho com 3, 4 anos? Eu não posso criar doutrina para confortar homens. Entende meu ponto? Eu só posso dizer uma doutrina quando eu tenho respaldo bíblico para dizê-la. Quando eu tenho revelação suficiente para afirmar. Agora, como é que eu consolo essas pessoas? Eu disse e respondi no plenário da BPC. Como é que eu consolo essas pessoas? Dizendo para elas o seguinte, acredito na possibilidade que elas estão salvas mesmo. Porque se eu não tenho respaldo para dizer que todas são salvas, por que eu tenho também que acreditar que todas que morrem estão perdidas? Não. Eu digo a essas pessoas, continue acreditando que você, de alguma maneira, vai reencontrar com seu filho ou com a sua filha na ressurreição. Agora, saiba que o Deus de toda graça e misericórdia há de consolar você de várias outras maneiras. E Ele não precisa lhe consolar com um ensino falso. Entende? Então, a gente precisa, meus irmãos, isso é que a gente tem a mente cativa às Escrituras. Não é? Eu não posso sentir, é porque eu gostaria tanto que meu bichinho que eu visse, meu bichinho que eu perdi. Ok, eu sei o sentimento. Eu respeito o sentimento. É duro pra caramba. Eu nunca perdi filho nessa idade. Minha esposa nunca teve um aborto, graças a Deus. Eu sei que é duro. Mas eu tenho que ser fiel ao que eu posso dizer. Eu torço para que todas elas estejam no céu. Torço mesmo. Oro mesmo a Deus. Mas eu não posso garantir isso porque eu não tenho respaldo. Os textos são muito fracos. Desculpa, os textos são muito fracos para você dizer isso. Deixar vir a mim, todos dizem, ok, contexto de ensino, contexto de culto. Os caras estavam querendo evitar que ele chegasse perto de Jesus. Não é? Então, assim, eu acho o argumento muito fraco, apesar de que são esses textos que eles são utilizados para defender. Eu acho que é complicado, Bia. Eu penso dessa maneira. Então, assim, mas eu respeito quem pensa o contrário sobre isso
e torço para que eles estejam certos e que eu esteja errado. Que eu esteja errado. Né? Esse é o meu ponto. Eu acho que Anderson tinha pedido. Anderson, mande com tudo, meu filho. Se eu não souber, A o William responde. minha pergunta é na questão do organismo e instituição. Certo, O boa. ponto que você pegou lá. Porque organismo e todo mundo instituição. desviou aqui. Samanta desviou, todo mundo desviou. Começou de Silas desviando aqui, e todo mundo foi desviando todo mundo. Não, mas estava dentro a pergunta. Estava dentro. Eu vou pegar um outro ponto. Vai, pega outro ponto. Organismo e instituição. Como Isso. lidar, né, como o pastor, o líder, Certo. numa situação em que membros da igreja, 2 membros da igreja, por exemplo, Sim. faz um negócio Certo. fora da igreja. Ok. Vende um carro para o outro, ou contrata para trabalho, alguma coisa assim, e aí há um desentendimento nessa negociação, né, onde cada um se acha no direito de alguma coisa, mas cada um se acha casado. E isso, para o organismo, pode trazer um ponto prejudicial, né, Muito, porque são 2 muito. membros desse organismo igreja. Só que aí, como que a instituição, depois, né, claro, considerando os elementos aí de Mateus que você falou, né, quando chega a instituição intervir, qual que é o limite? Porque é uma situação externa à rotina da igreja, um negócio externo, né? Comercialmente, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, chega ô pastor, fala com fulano lá, fulano tá me prejudicando, tal, estou sentindo lesado. Aí vem o outro. E fala mesmo, ô pastor, fala com o outro fulano lá, porque ele também me prejudicou e tal. Então tá os dois ali se sentindo lesados e no direito, é como que a instituição tem, qual que seria o limite, ou como que poderia tratar essa situação. Entendi. Que pode vir a acontecer, né? Pode vir não, Anderson. Já enfrentamos muito isso, né? Deixa eu aproveitar essa pergunta dessa que é muito boa para explicar algumas coisas. Primeiro, quando a gente está falando de instituição, a gente não está falando de um poder repressor na vida dos membros da igreja. Primeiro ponto. A igreja, a instituição, a igreja não é dono de ninguém aqui. Os membros são livres em Cristo para fazer o que eles quiserem, tomar as decisões que eles quiserem, por exemplo, participar ou não das programações. Mas quando eles são recebidos, eles têm direitos e deveres, por liberdade deles, que escolheram pertencer àquela instituição. Foi eles que escolheram. Certo? Então, um ponto não anula o outro. Igreja não é dono de ninguém. Mas também você não quis entrar na instituição? Você foi forçado? Alguém botou um revólver na sua cabeça? Você não pediu para pertencer à membresia? Então você tem algumas regras a cumprir. O fato que o Anderson está colocando se inclui justamente nesse segundo ponto que a gente está colocando aqui. Como você pertence a um corpo, como você pertence a uma instituição, melhor dizendo, para não confundir o corpo de Cristo com a resposta que a gente acabou de dar aqui. Então, como você pertence a uma instituição e 2 membros desta instituição estão em briga e chegou ao conhecimento do conselho da igreja, Anderson, aí a igreja não pode não entrar. Ela vai ter que entrar mesmo. Aí não é o limite, quem ultrapassou foram os membros. E aí é a hora de você sentar com os 2 lados, procurar estabelecer, o que é que o conselho faz nessa hora? Procura estabelecer a verdade. Quem realmente roubou quem? Em primeiro lugar. Qual foi a ofensa? Tenta-se um caminho de mediação, como Cristo sempre fez com Deus e a gente. Um caminho de mediação. Propõe-se acordos e que cada parte cumpra para que nenhum seja lesado. E assim a gente restabelece a paz. Quando essas coisas, quando a gente vai atrás de todas as evidências, e quando essas coisas apontam para um caminho e que um dos lados não quer, aí você tem que exercer o poder governante da igreja. Aplicar disciplinas eclesiásticas cabíveis neste caso, não tem como. Porque, veja, quem extrapolou foi eles, não foi a instituição. A instituição agora está querendo mediar. Certo? Por isso que, veja só o que aconteceu em 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5. Um abençoado estava deitando com a mulher do pai dele. A mulher do pai dele não é a mãe dele. É a segunda ou terceira mulher que o pai dele tinha e ele estava tendo relações com ela. Paulo soube. Chegou nos ouvidos de Paulo lá longe, ou seja, a coisa estava se tornando o quê? Pública.
Porque uma coisa, Anderson, é quando eles brigam lá entre eles, eles mal se resolvem, mas se resolvem. E acaba a discussão. Outra coisa é quando isso vem se tornando público. Por isso que no Código de Disciplina da Igreja você tem que considerar qual é a ofensa. A ofensa é particular, se resolve no particular. A ofensa é pública, se resolve no público. E aí Paulo diz, de longe, notifique esse cara, bicho. Eu estou sabendo daqui que ele está deitando com a mulher do pai, vocês aí não estão fazendo nada. Notifique-o, repreende-o e bote-o para fora, exclua ele, entregue ele a Satanás, diz o apóstolo Paulo, para que ele, no último dia, seja restaurado. Pelo menos no último dia. Então, a gente tem processos disciplinares estabelecidos na palavra do Senhor. Então, o limite, Anderson, é não queremos ser invasivos na vida de nenhuma família da nossa igreja. Não queremos e não é a nossa proposta. Agora, você, quando recebeu, quando você disse que queria pertencer a essa instituição, ela tem as suas regras de comportamento para que a gente possa manter tudo em paz e em ordem aqui. Uma dessas casas que você levantou vai perturbar o ambiente da igreja. Porque esses caras têm família aqui dentro. Aí uma mulher de um olhando com a cara atravessada para